mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal! Começando mais um Podnista. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser um pouquinho delicado, mas é pra gente começar a conversar sobre ele e a gente se desprender. O assunto é as mulheres, meninos e meninas. Não são chatas, a gente só tá um pouquinho cansada, sobrecarregada. Então, antes de vocês conhecerem com quem a gente vai trocar essa ideia, falar um pouco sobre esse assunto, eu peço para que vocês sigam aqui o Podnista, se inscrevam no nosso canal no YouTube para ajudar o nosso projeto a crescer e levar essas informações, essas reflexões mais longe. Hoje eu tô aqui com a Bruna Terra, que é psicóloga, e ela vai explicar um pouquinho do porquê que a gente tá cansada, tá nesse nível aí, certo, Bruna? Para as pessoas te conhecerem, quem é você, o que você faz? Vamos lá, eu sou psicóloga, especialista clínica e a minha visão principal são as questões relacionais. Então, dentro disso, eu escuto homens e mulheres e é importante a gente ter essas duas vertentes para entender o que está acontecendo nas relações ou mesmo na singularidade de cada um. Porque essa fala, os homens chegam no consultório me dizendo que a mulher tá chata, que a mulher tá estressada, que a mulher reclama o tempo todo, e as mulheres chegam com a exaustão. Então, só que é difícil entre os dois, entre o casal, haver esse tipo de comunicação, porque simplesmente o homem não entende o cansaço da mulher. Porque vamos começar a pensar assim, o homem tem o direito a ficar na caixinha do nada. A mulher não existe essa caixinha do nada, porque na caixinha do nada da mulher tem a roupa para lavar, tem a comida da criança, tem o trabalho que precisa ser concluído. A mulher entra tomar banho. Vamos comparar uma coisa básica. O homem entra tomar banho, ele relaxa, né? Ele tá sentindo a água descer. Sentindo a água. A gente vê... Lembro de quando eu era casada, era revoltante eu ver ele deixar a água quente cair nas costas, porque eu pensava, meu Deus, a água mal cai no meu cabelo pra eu lavar, né? De tão rápido que é aquele banho. E a mulher sai do banho assim, tipo, ai, eu passei shampoo? Porque ela não tá ali naquele momento, ela tá numa loucura tão intensa de tudo que ela tem pra fazer, que o banho também é automático. Então, a mulher tá vivendo em modo automático. E o que gera isso? Estresse. Só que aí para os homens é o quê? Chatice, né? Porque eles têm esse momento e tá gerando um conflito na sociedade muito grande, onde nós estamos rotulando mulheres como loucas, estressadas, cansadas não, mas chatas, e os homens cada vez mais se beneficiando disso. Seria mais ou menos nesse sentido que, nossa... Conversa vai. Conversa e a vai gente já hoje. Começa assim pensando, meu Deus, né? Porque, obviamente, eu acho que todas as mulheres, sejam elas casadas ou não, acabam se identificando, porque a gente vê hoje que muitas mulheres têm um foco, por exemplo, na carreira, nos estudos, e isso também é uma sobrecarga com relação a tudo que uma mulher precisa fazer, né? Pensando assim, nesse tema, o que tanto faz com que a gente fique cansada? Quais são os pontos, né, dessa canseira que envolve tantas mulheres? Eu acho que desde o início, desde que a gente nasce, né, porque a gente já nasce no meio de um patriarcado, tudo atribuído à mulher. Por exemplo, se a gente for falar de um casamento, o casamento, quando ele vai à falência, vão olhar para a mulher, não vão olhar para o homem, né? Nossa, mas como que ela não deu conta? Ou então... Gente, essa fala, como ela não deu conta? É o que mais a gente escuta, né? Porque não existe a opção de não dar conta. O homem existe. O homem pode tirar o ano sabático, que ele tá sendo sábio. Aventureiro. Sim. A mulher se tira, é vagabunda, cansada, seja lá o que for. E acomodada e etc. Um exemplo clássico. Se você chega na casa de um casal... e a casa tá bagunçada, suja, sei lá, você não olha pro homem pensando, nossa, você deixou sua casa ficar assim, né? Você vai olhar pra mulher e pensar, o que tá acontecendo? Que ela não tá dando nossa, conta. Que relaxada. Isso, que relaxada. E se você olhar, assim, em questões de cidades menores, onde existe mais forte o machismo, a mulher é cobrada até
Olhando o homem, por exemplo, então se eu olho um homem, sei que ele é casado, ele tá com a camisa amassada, eu não penso assim, tipo, nossa, que relaxado sair assim. Eu penso, meu Deus, a mulher deixou Não ele sair de é. casa assim? A mulher deixou ele sair de casa assim. Sim, é isso que a Eu gente fico, vê. sabe que a minha sensação é de ouvir essas palavras, eu vejo as palavras parece que saindo da boca da pessoa, escrita e estampando Você assim imagina nos uma lugares. pessoa falando isso já. Eu já vejo uma pessoa e é engraçado que a gente consegue ver mesmo o rosto e você consegue ver que isso é natural. Que isso Sim. sempre foi falado, né? A gente escuta desde pequena. E é interessante que você falou, é atribuído à mulher muitas coisas, né? E eu sempre volto para esse detalhe, né? Que a gente falou isso até num podcast falando sobre educação sexual, né? Que a gente falou, para os meninos a gente dá brinquedo de arminha e para as meninas a gente dá brinquedo para elas cuidarem, né? Seja para cuidar da casa ou de um outro ser humano. E daí eu falei assim, e daí se você vai dar uma boneca pro menino, já falam que o menino vai ficar gay. Isso. Gente, qual que é a noção disso? A gente tá dividindo e mostrando que a criança, menino, também pode cuidar de uma outra vida. Sim. Né, que é extremamente importante para quando ele virar um adulto. Seja ele um adulto heterossexual ou homossexual. Ele pode precisar cuidar dos pais, por exemplo. Sim. Né? Então, e ali, na criança de 4 anos, uma menina, você dá uma boneca, a boneca fala a rota... troca a fralda. E troca a fralda e a menina já tem que fazer isso com 4 anos de idade. Assim, ela já cresce condicionada. E o homem cresce condicionado ao que? A mulher a servir. Né? Porque se a gente for olhar isso... Qual que é a obrigação de um homem? É prover financeiramente. Mas nós estamos numa atualidade que a mulher também provém financeiramente. Então, tudo deveria ser igualitário, mas não é. Então, o homem pode até contribuir com uma quantia maior, só que também isso empodera esse homem a ponto de ele quase se tornar abusivo por sentir que ele é o provedor da casa e não ver todas as tarefas que estão atribuídas às mulheres. Porque eu entendo que, assim, vamos falar da instituição casamento e filho. A partir daí, a mulher tem uma limitação. Ela não pode se dedicar ao trabalho como o homem. Então, claro que ela vai ter uma condição financeira inferior. Até se pesquisa estatísticas de mercado, as mulheres estão ganhando menos em posições iguais. Só que aí o homem coloca como se ele estivesse sobrecarregado do trabalho, porque ele ganha mais, ele sustenta a casa. E essa diferença é muito vista assim. Se você olhar, por exemplo, as empresas de RH recebem um currículo de um pai recente e de uma mãe recente, o pai recente é contratado na hora. Porque entendem que ele tem, nossa, super responsabilidade, obrigação. A mãe vai ser aquela que vai ficar faltando. E por que é a mãe que tem que faltar, né? Vamos pensar por aí. Por que é a mãe que tem que ir nas reuniões de escola, você tem não que vê levar um pai. no médico? E uma observação que eu fiz, acho que faz uns 15 dias, que é engraçado como o machismo, ele tá enraizado em nós mesmos. Mesmo que a gente estude, tenha uma cabeça mais aberta, a gente foi criado nessa raiz. Eu me peguei num pensamento assim, eu tava num parque com meu filho, e quando eu olhei pais, só os homens com as crianças, eu pensei assim, nossa, que pai legal. Por que ele é legal? Eu tô aqui todo final de semana com meu filho, tô vendo um monte de mãe e não tô pensando, né? Daí só de eu ver os pais sozinhos, aí na hora eu já corrigi meu pensamento, peraí, por que a mulher faz a obrigação? Aquela coisa, o homem ajuda, né? Troca uma fralda e etc. E tá tudo bem. E isso vem trazendo a sobrecarga feminina diante de tudo. A mulher não tem um tempo para ela mais. Essa é a verdade. Eu fiquei pensando agora que, assim, a gente tá num tempo até meio turbulento, porque existem alguns homens que já têm um outro pensamento, que já foram criados, né, de uma forma um pouco diferente, que cozinham, que ajudam na casa, que eu acho que até a palavra ajudar é complicada. Sim. Mas, né... Vamos usar, vai. Vamos usar por enquanto, né? Que compartilham nossas responsabilidades da casa, que, por exemplo, a minha irmã acabou de ter neném, e o meu cunhado, ele fala, vai dar banho? Daqui.
ele já pega. Ele cozinha, ele é presente nesse lado. E ele foi criado, ele é filho único, foi criado pela mãe dele, o pai dele. E a mãe deles também cobrava essas responsabilidades de limpar a casa, de cozinhar. Então, é interessante que até mesmo esses homens hoje, que são diferentes, foi uma mulher que teve que ir lá e mostrar fazer a revolução. Né? Então, eu falo que é um tempo turbulento, porque ao mesmo tempo que tem essa parcela de homens que já estão aí à frente, né, já estão realmente pegando essas responsabilidades para ele, tem os caras que acham que não precisam fazer, que não vão fazer e querem repetir um padrão, porque é confortável, né? Sim, e se a gente olhar, Bru, por exemplo, esses dois padrões de homens, numa rodinha masculina, os que são julgados são os que compartilham isso. Porque, nossa, como você é tonto. Isso eu já ouvi demais. Eu já ouvi até uma fala assim, em contexto clínico. Ai, porque fulano deve ser corno. A mulher não passa nem a camisa dele, é ele que passa. Então, assim... Gente, qual que é a ligação? O pensamento da pessoa. A ligação é que se a mulher não supre tudo, a mulher não tá dentro daquela relação por inteira. Então, assim, o homem que pensa fora da caixinha também sofre preconceito. Com certeza. É visto como tonto, como pau mandado, a mulher faz o que quer dele, etc. Eu tenho um exemplo, assim, familiar, onde eu tenho um primo casado, e quando ele vai para casa da minha tia, a mulher dele não faz nada, certo? É assim, tipo, vou falar o nome dele, ele não vai se importar. Lucas, pega a mamadeira do Murilo. Lucas, olha o que o Guilherme tá fazendo. E um dia eu peguei a minha tia me dizendo assim, ai, eu tenho dó do Lucas, porque a Renata manda ele fazer tudo. Falei, e se fosse dó da Renata, você ia ter? Porque, na verdade, eu vejo que ali, às vezes, é o momento que ela tem para relaxar. Porque ele tá na casa da mãe dele, tem a mãe dele para ajudar, e ela pode respirar um pouco, e, né? Na verdade, eu já penso o seguinte, se ela tem que mandar, ela ainda tá trabalhando. Exatamente, Bruce, você tocou num ponto perfeito. Porque é aquela coisa, se ele não consegue sozinho identificar que precisa ser feito, o trabalho maior do cansaço mental é dela. O cansaço é o que a gente fala do cansaço mental da mulher. Porque primeiro ele começa na mente, depois ele vai pro físico. Quando ele chega no físico, a mulher já tá no limite dela. No limite de um surto, no limite de pedir a separação. Porque, assim, o que ela vai entender? O que traz um relacionamento para ela? Uma bagagem maior. Eu tive um caso clínico que a gente ouviu, a mulher me disse assim, eu achei que eu fosse ficar sobrecarregada quando eu me divorciei. E eu percebi que foi melhor. Eu tive tempo livre. Ela disse assim, eu já fazia tudo sozinha, só que agora eu não tenho cobrança, porque o homem ainda cobra. O homem chega e pergunta, o que vai ter de janta? E se não tem nenhuma panelinha ali no fogão, já fica bravo. Peraí, o que vai ter de janta? Às vezes a mulher chegou no mesmo horário que ele, tá dando banho no filho. Isso assim, a gente tá dando exemplo da maternidade, porque é onde o cansaço chega no extremo. Mas isso acontece em namoro, por exemplo. A gente vê a mulher com a função do cuidar daquele namorado, de demanda emocional, pegar no colo. Tristeza. Ter que ouvir, aconselhar. É mãe psicóloga, é faxineira, é cozinheira, no namoro. Quando eu era casada, uma vez eu tive que ouvir assim, mas você é psicóloga e não me ajuda com nada nesse sentido? Falei, amigo, mas eu não sou tua psicóloga. Mas você vai pagar a sessão? E tinha dia que ele falava tanto que um dia eu até brinquei, as pessoas pagam pra falar comigo, que tal você começar a colaborar, né? Porque assim, então além de tudo, eu tinha que entrar como uma conselheira nas questões profissionais dele, por eu ser psicóloga, e se eu não fizesse isso, o que adianta eu ser casado com você? Era mais ou menos esse tipo de pensamento. E isso não é do meu ex-marido, do ex-marido de fulana, de ciclana. São de todos.
objeto de análise que o homem procura a mãe, né? Nas relações. E o procurar a mãe não é propriamente aquela mulher, figura da mãe, mas é aquela que cuida, que dá tudo na mão. Então, assim, isso precisa ser mudado. E como que a gente muda isso? Através de informação. Só que a gente não pode esperar do homem essa mudança, porque o homem, para ele, tá muito confortável. Tem que ser da mulher o quê? Por que que isso é matemática tão difícil? Porque a mulher, ela percebe que o homem não vai fazer, ela já vai lá e faz. Sim. Ela tem que deixar estourar. Tem que deixar estourar. Eu lembro uma paciente Largar a minha. mão. Uma paciente minha que ela se queixava e de tanto ela brigar com o marido, ela conseguiu que ele sempre passasse vassoura numa área que era aberta da casa dela. Mas ele passava a vassoura e deixava no meio da área. E daí ela falava, o que que adianta? Ele acha que tá ajudando, mas ele tá fazendo assim... A metade do serviço. Metade do serviço. Aí um dia eu disse assim pra ela, você vai pegar a vassoura e vai pôr do lado dele da cama. A hora que ele for deitar, a vassoura vai estar lá. E ela, imagina que eu vou fazer isso. Eu falei, tudo bem, se não fizer sentido pra você agora, em um momento isso vai fazer. Passou um mês, ela chegou rindo. Coloquei a vassoura na cama. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele pegou a vassoura e foi pôr no suporte na área de serviço. Olha só. Então parece mágica. Quando a gente se impõe e a gente para de dar conta, eles são obrigados a se movimentar. E é aquela coisa, eles sabem. Eles Só que se tem alguém pra sabem. fazer, é tão mais confortável. Aquela fala assim, por que você não me avisou que você precisava de ajuda? E assim, a mulher com pano aqui, com o rodo aqui, com a criança no colo e com a comida no O fogo. cabelo sujo, sem uma semana sem lavar. Ah, e tem essa cobrança também, porque a mulher tem que Tem que esperar tá o homem bonita. arrumadinha, pelo menos, né? Cabelo sem lavar é muito desleixo. Muito desleixo. Então, pelo menos uma corzinha na boca, né? Porque senão, imagina, o marido trabalha o dia inteiro, chega lá e vê a mulher naquele estado Mas em é casa. por isso que trai, Bruna. É por isso que trai. É por isso que porque daí as trai. secretárias são bem arrumadas. É, daí ele tão vê cheirosas. eles vê as mulheres na rua e fala, não, é isso que eu quero pra mim, porque a minha tá cansada. Ai, gente, Não se faz você... nada o dia inteiro, Não a faz- mulher. Sim. Não faz nada de casa. Só cuida da casa. Ou então só cuida da casa. Cuida do filho. Um dia uma paciente me trouxe muito chorosa, assim, que o marido disse assim pra ela: quando você ganhar o que eu ganho, eu paro de trabalhar e cuido da casa melhor que você. Ela se sentiu tão humilhada, pois eu falei assim pra ela. Pague pra ver. Falei, Nossa. se você tivesse o tempo, ela era autônoma, se você tivesse o tempo que ele tem pra se dedicar ao trabalho, você estaria ganhando mais que ele. E ela estaria, porque ele era CLT e tal, e o autônomo, quanto mais tempo ele tiver, mais ele lucra, só que ele precisa ter tempo, né? Coisa que a Exato. mulher não tem. E aí ela falou assim, foi humilhante, claro, eu entendi totalmente a dor dela, mas eu falei, você vai começar a deixar. Você vai começar a trabalhar de sábado e deixar. Dane-se, ele não vai matar seu filho. Claro que não. A gente precisa também parar com o nosso padrão de perfeccionismo de ninguém vai cuidar como eu cuido. Porque quando a gente se desprende disso, ok o jeito que a pessoa cuidar. Vai estar cuidado também. Só que a mulher se cobra uma perfeição o tempo Inalcançável, inclusive. Sim, porque é colocado pra gente. Nós temos que ser perfeita. Até rola uma briga na internet que mãe de cesárea não é mãe, né? Ai, meu Deus Que do tem céu, que pela ser misericórdia. mãe de parto normal, natural e etc. Então, até nisso, as próprias mulheres Se criam cobram. isso. Se for uma mulher, por exemplo, que dá conta da casa, vamos supor uma cena de casal de amigos. Uma dá conta da casa, vai visitar essa que não dá. Ela vai embora falando da mulher pro marido. E daí esse marido depois vai desabafar com o outro e falar, viu, sua mulher, porque a minha faz isso, porque a minha faz aquilo. Então, é uma guerra, eu vejo, Bru, porque a gente não tá só batalhando contra o pensamento masculino, mas sim com o feminino do machismo enraizado. Isso, é exatamente isso, né? Eu acho que a importância de a gente falar sobre esse assunto, e até mesmo meninas e meninos que estiverem escutando, né? A gente tá falando, trazendo todas essas reflexões, não é pra apontar o dedo em ninguém, mas é pra levar a reflexão. Sim. Qual que é a sua particularidade de culpa dentro desse padrão? Uhum. Né? Que é o que você falou, eu tava no parque, eu olhei um pai, eu falei, nossa, que pai legal.
Mas pera, eu sou uma mãe muito legal. Sim. Sou foda, eu tô aqui todo final de semana. Então é aquela coisa de se reconhecer no outro e parar de fazer esses padrões, né? Eu assim, me identifico totalmente com isso e me identifico porque vejo todas as minhas tias, minha família é muito feminina e todas as minhas tias sempre foram muito trabalhadoras e eu vejo que elas sempre foram as pessoas que deram conta. Tanto é que assim, as duas, minha mãe e a minha tia, que eu acho que são as que, né, deram muito mais conta, hoje elas têm um pouquinho de síndrome do pânico porque elas têm muito tempo livre agora, que elas são aposentadas. E o que fazer com o tempo livre? Porque agora elas realmente conseguem cuidar da casa devagar, fazer coisas consigo mesmas, mas elas a vida inteira não fizeram coisas pra elas. Então daí agora que elas têm tempo, elas não fazem. Então é muito interessante que a gente cria um padrão que é tão naturalizado que a partir do momento que a gente começa a não ter que trabalhar, por exemplo, e ter mais tempo, a gente também não sabe o que fazer. Sim. Porque a gente tava o tempo todo ali servindo, hoje eu tenho que limpar a casa, lavar a roupa, estender a roupa, tirar a roupa do varal, o meu filho precisa de material de escola, e é aquela coisa, né, de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, né? E assim, tentando puxar tudo isso que a gente falou até agora, quando que isso inicia? Desde que a gente nasce. Não tem um ponto, né? É o que você disse, a menina ganha o quê? A boneca. O fogãozinho, a geladeira, o kit de vassourinha e rodo, né? E o menino ganha a bola, o dinossauro e etc. Então, assim, eu tô vendo uma geração que tá vindo mais desconstruída. Inclusive, eu fico encantada quando eu converso com as meninas adolescentes de hoje, tão empoderadas, que eu falo, meu Deus, vocês precisam dar palestras para mulheres, né? Porque elas vêm já de outro padrão. Mas quando tudo isso se inicia, é quando a gente nasce, criança, primeira infância, e vê a nossa mãe. Se a gente olhar aqui, estamos mais ou menos na mesma faixa etária, o que a gente vê da nossa mãe? Aquele preocupado. E ainda tem uma questão de ela estar preocupada com o que o homem está pensando, né? Eu lembro de pequena ver minha mãe deitada e de repente meu pai chegar lá, levantar e fazer algum movimento como se estivesse fazendo alguma coisa, como se estivesse errado ela estar deitada. Então, isso começa desde a nossa criação. É por isso que eu falo que a gente cresce com essa raiz. A gente pode lutar contra ela, só que quando a gente percebe, a gente tem um pontinho de preconceito que é preciso ser trabalhado. Acho que eu falei isso em algum episódio. A gente precisa ficar vigilante, né? Porque Sim. O tempo todo a gente entra numa rotina muito louca e na rotina a gente vai repetir muitas das coisas que a gente já viu ou que a gente continua vivendo, né? Então a hora fazer esse detalhe de, putz, peraí, acabei de falar uma coisa que não é o que eu acredito, eu só tô repetindo. Sim, perfeito, Bru, é isso mesmo. Porque é o que você falou, a gente repete. Às vezes a gente tem essa tendência aí com a maré, né? Então, se todo mundo achar isso, vou achar também, né? Esse exemplo do parque ficou muito claro para mim, que eu falei, meu Deus, né? Eu me entendo como uma pessoa esclarecida, super a favor do feminismo, trabalho com isso, procuro empoderar mulheres, e quando eu vi, eu tava lá me castigando, como se eu estivesse fazendo uma coisa por obrigação, e os homens só faltou dar uma medalha para cada um deles, assim, pai do ano, né? É engraçado que porque assim, quando a gente se considera feminista, a gente começa a ter um olhar para outras coisas. E mesmo a gente abrindo os olhos para muita coisa, sempre vai ter um ponto obscuro que a gente não prestou atenção. Que a gente não lembrou. Exatamente. Né? Então, eu mesmo não sou mãe. Então, às vezes eu vou no parque, talvez eu até tive esse pensamento, não tenho. Sim. Foi natural pra mim. Então, agora que você já me trouxe essa luz, eu falo, putz, então eu acho que a próxima vez que eu for no parque eu vou notar melhor. Vou conseguir identificar. Vou falar, olha, graças a Deus, deu um tempinho pra mãe tomar um banho em paz. Sim, porque com certeza aquela mãe não tá em casa. E se estiver dormindo, ótimo, ela precisa, Sim. com certeza. Mas ele tá ali e a mãe com certeza tá com alguma função. Agora sim, Bru, você falou que não tem filho. Você é casada? Não, eu já namorei. E já fui mãe. Então ótimo, você sabe bem. Porque é um exemplo assim. Eu queria usar 2 exemplos, da mãe
e da que não é mãe. O primeiro exemplo da mãe. O casal vai sair de casa. A mãe deixa o filho arrumadinho, coloca tudo na bolsa do bebê, mas quem chega na festa no colo com o bebê é o Paizinho. né? E aí acontece alguma coisa, de repente você levou 4 trocas de fralda, só que vazou, precisava de 5. O pai não vai olhar, nossa, vamos embora. O pai vai olhar, como você colocou só 4? Ele cobra essa mulher como se fosse uma função só dela. Agora, no morar junto, por exemplo, sem filhos, se faltar um mantimento, ai, vou cozinhar e percebo que faltou o macarrão. Você não viu isso na hora de fazer compra? Não existe uma sociedade, não existe uma dupla. Existe um chefe e uma comandada. E assim, o que eu escuto de mulher que chora no travesseiro, porque assim, chorar na frente do homem também, ele vai achar que eu tô louca. Vai achar que eu tô surtada. Tá chorando por quê? Nossa, mas Até você porque só tá chorando. só chora. Não é melhor você Drama. procurar um psiquiatra? Olha, Nossa, eu ouvia isso. acho que você tá precisando tomar remédio, né? E não olha todo o contexto. E se ela for partir de um ponto de reclamação, é assim, ué, mas eu trabalho fora o dia todo. Complicado. É isso que nós vivemos hoje e que através de formação, rodas de conversas, terapia, porque, nossa, o que eu pego mulher em terapia, eu tenho vontade de pegar elas no colo. Elas chegam no sofá, elas até deitam. No sofá da clínica, eu falo, deite. Tô levando até mantinha agora no frio. Ai, que delícia! Coloco, fiquem à vontade, porque é o tempo que elas têm. Assim, às vezes a exaustão é tanta, Bru, que até falar cansa. E daí fica mais perigoso, porque é aquela coisa assim, não adianta mais eu falar sobre isso. Então eu vou O deixando... silêncio acaba tomando conta, porque não vou mais fazer energia pra Não, resolver. isso não adianta, ela para de desabafar com as amigas, o que poderia ser um alerta para ela, e ela vai se isolando e vivendo nessa questão. Ai, gente, tá... Cansa até falar, né? É que parece que a cabeça vai tão mais rápido também quando a gente começa nesse assunto, porque a gente se identifica, independente de em que momentos de vida que você tá. Como mulheres, a gente se identifica e a gente vê que, cara, a gente carrega muita coisa que a gente não precisa carregar. E assim, quando a gente pensa nessas coisas, na verdade, já até respondi a pergunta que nem precisa ser feita, né? Em nenhum momento da vida a gente vai conseguir ter menos isso, né? Olha, eu acredito que terapia, autoconhecimento, porque o limite é a gente que põe. Enquanto a gente der conta, vão colocando mais carga em nós. É muito difícil o trabalho de largar. Não vou mais dar conta. Mas se você mergulhar nisso e entender que isso pode estar sendo o teu problema, a tua exaustão, que pode vir a se tornar uma síndrome de burnout, uma depressão, uma crise de pânico, de ansiedade, a mulher só se atenta quando o corpo fala com ela. E quando o corpo fala é porque o emocional já está transbordado, né? Então, dá para parar desde a consciência da mulher. E eu falo que é igual educar um homem, é igual educar uma criança. A gente tem que ser repetitiva, falar 1000 vezes, não vou fazer. Eu lembro que eu trocava as falas. Eu sabia que meu ex-marido ia chegar e me perguntar da janta, então ele abria a porta e falava assim, o que você trouxe de janta? Aí ele olhava assim e falava, porque eu tava trabalhando até agora, achei que você ia trazer comida da rua, você não trouxe. Eu comecei a inverter o papel para que ele entendesse algumas coisas assim. Lembro até que teve um dia que ele chegou em casa antes de mim e ele me esperou com um miojo pronto. Mas tudo bem, foi um movimento. Foi uma evoluçãozinha. Ele entendeu, né? Não, ela vai chegar com fome, deixa eu fazer o miojo dela aqui. Então, só que infelizmente a gente se coloca na posição de novo de colocar a responsabilidade na mulher. Porque para parar isso é com ela. O homem não vai parar. Não, e até mesmo esse negócio do miojo, a gente fala, putz, pelo menos fez alguma coisa, mas fez o mínimo. Fez o mínimo, a gente precisa então parar. A gente tem que lembrar de que não dá para parabenizar qualquer coisinha Não. que era o mínimo que uma mulher faria. A gente romantiza pequenas coisas que são assim, o mínimo.
que pode se ter numa troca de relacionamento, por exemplo, num namoro. Eu saio tarde do trabalho e um dia ele veio me buscar. Eu não tenho que agradecer esse cara por ele vir me buscar. Que bom que ele se preocupa, que ele vê que eu tô trabalhando até tarde. Mas a mulher agradece. Porque a gente tá acostumada a receber pouco. Então, quando vem o mínimozinho pra gente, nossa, ele é um príncipe. Isso aí puxaria até para outro gatilho, porque que mulher tá tanto em relacionamento abusivo, mas talvez um outro podcast. A gente volta, a gente marca esse aqui já tá pesado. Já, não, deixa isso pro próximo. Certeza. Não, e assim, eu fico até sem fala porque, sabe, a gente identifica mãe, irmão, tio, papagaia, Sim. todo mundo, porque a gente já passou, e é engraçado que às vezes isso não precisa nem vir do marido, por exemplo. Isso pode vir do pai mesmo. Isso pode ser uma cobrança, né, de que nem... em casa somos 3 mulheres e o meu pai cozinha, porque minha mãe bateu muito na tecla de que ela trabalhava e eu não vou cozinhar. Olha que luta. Eu não vou... A minha infância inteira foi vindo eles brigar por causa de comida. Uhum. Então, tipo, hoje é até piada, porque já entendi, né? A gente já tratou isso. Mas é aquela coisa de hoje ele cozinha e, na verdade, quando a gente vai cozinhar, inclusive agora ele dá pitaco. Né? Então agora ele tem essa coisa. Mas de final de semana, quando eu não tô trabalhando, ele sempre fala: eu vou querer abrir mão e eu acho que você que vai ficar com ela. Olha então, só. assim, por mais que mudou, ele quer que volte alguém fazer. Sim. Né? Então tem essa coisa. São coisas interessantes de se ver, né? Que existe uma cobrança de que acha que é aquele padrão, né? Então é a gente manter, né? Repetir, não vou fazer, não vai dar. E eu, assim, trabalho de final de semana quando trabalho, é raríssimas vezes que eu fico em casa e consigo cozinhar. Mas como meu pai, a forma dele de demonstrar amor é através da comida, Sim. Chega num domingo, eu faço uma comida, faço pra dar o amor que ele recebe, né? Uhum. Então é aquela coisa, você dosar, talvez, tudo é o equilíbrio e conseguir dividir, né? Com certeza. Os pesos, né? Porque senão a gente começa a carregar tudo e a gente vai perdendo clareza mental, que eu acho que é o mais importante, porque a gente fica com tanta coisa na cabeça. A gente perde o foco, né? A gente não consegue mais estar ali no agora, porque é como se tivessem várias nuvens rondando nossa cabeça com tudo que a gente tem para fazer. A gente perde a qualidade no nosso trabalho, a gente perde a qualidade até se for de momento de estar com o filho, se for momento de estar com o parceiro, porque isso afasta um casal. Imensamente, né? Porque daí essa mulher tá exausta e esse homem vem com uma procura sexual, ela tem vontade de mandar ele pro espaço, né? Peraí, eu ainda tenho que servir você até nisso? É bem complicado, cria um abismo em todos os sentidos. E como você falou que você viu essa briga briga não, né? Essa temática dos seus pais da cozinha, mas resolveu, né? É isso que a gente procura nas mulheres. Porque o que a gente tende a pensar? Cobrar é tão difícil, deixa que eu vou lá e faço. Mas não, você vai cobrar, sei lá, umas 10 vezes e uma hora isso vai sair da sua demanda também. O porquê só você é responsável. Então, precisa ter esse gás de querer a mudança. Mas, infelizmente, essa é uma responsabilidade da mulher. Júlia, abra. Eu queria levantar um contraponto na percepção que eu, ouvindo vocês, acabei tendo. Quando eu me casei, até agora, faz 4 anos que eu tô casada, e minha avó, toda vez que ela me liga e eu estou cozinhando, ela fala: ai, que bonitinho ver você dona de casa. E eu acho engraçado ela falar isso pra mim, porque a minha avó, apesar de cuidar às vezes da casa, ao longo da vida dela, ela foi a menos dona de casa, por conta do trabalho dela. Colocando na balança, o meu avô ele morreu em 2016 e a minha avó percebeu coisas que meu avô fazia para ela e ela não dava conta. Então foi muito engraçado ver ela se conhecendo a partir daquilo. Ela nunca lavou uma roupa dele, porque ele fazia isso naturalmente. Ela fez 5 faculdades, minha avó tem 86 anos. Ela fez 5 faculdades, porque pro meu avô aquilo era natural. Pro meu avô aquilo era tranquilo, na percepção do que ele vivenciou, né? Porque com 12 anos ele decidiu
ter a vida dele, com 12 anos, e dali ele começou a se cuidar. E a partir daquele momento, ele encontrou minha avó e começou a cuidar da minha avó. Só que é muito doido a cultura dela de olhar pra mim e falar: você tá certinha, você tá na sua caixinha de dona de casa. Só que ela foi totalmente contrária ao discurso. Sim. Então fica uma confusão. Tanto que se você conversa com ela, você fala: cara, essa mulher é do futuro, porque ela tá falando coisas pra mim que são loucas pra uma pessoa da idade dela. E ao mesmo tempo ela segue um padrão. Ela quer ficar bonitinha no discurso, mas ao mesmo tempo ela saiu totalmente do papel da mulher, vamos falar assim. Você acha que a gente acaba se confundindo também, ficando perdida nas referências? Sim, o exemplo da sua avó, por exemplo, é o que a gente falou aqui da raiz. Então, sua avó saiu totalmente fora da caixinha e foi viver a vida dela, teve uma vida, parece que independente mesmo que casada, que é o que a gente busca, que é o saudável, mas ela foi criada com alguma raiz, que daí ela vê a neta e fala: ai, que bonitinho. Ela tá quase dizendo assim: que bom que você não foi errado igual eu. Que bom, ela projeta, né? Nossa, que sim. bom que você tá fazendo certo, né? Porque ela trazer essas demandas de ele lavava a roupa dele, depois que ele falece, me parece até um pouco de culpa. Nossa, eu tinha um baita de um marido e etc. Porque com certeza ela foi criada, né? Ver ela na geração dela, assim, ser tão já pra frentex já é um milagre. Mas com certeza ela não foi criada assim. Agora, pensando no teu avô, por exemplo, esses homens que vêm de um comportamento naturalmente diferente, provavelmente são homens que cresceram só com a mãe, que os pais eram separados e o pai não era presente, o pai não dava conta, a mãe tinha que ir fazer tudo. E daí esse homem cresce com outro olhar para a mulher. Ele tem um olhar de cuidado, de que essa mulher pode crescer sozinha. É triste a gente pensar que eles aprendem só com um exemplo ruim, mas essa é a maioria. Muito doido pensar que ela quer manter um padrão mesmo ela não fazendo parte dele. Ela não faz parte disso. Mas talvez a gente olhe pra ela e ache legal ela não ter esse padrão, mas talvez ela se culpe um pouco. Muito. Porque eu acho que, olhando agora, você comentando, ela cuidou muito dos outros. Só não cuidava da forma como nos é ensinada a cuidar do marido. Mas ela cuidava muito dos outros, até hoje. Ela cuida muito dos outros. Da mãe, que a minha bisavó é viva, dos filhos, dos irmãos. Ela sempre, cuidava de todo mundo. Eu tô aqui, ó, gente, eu tô aqui. E meu avô, ele era a base dela ali. Ele tava atrás. E aí, quando ela olhou pra trás e falou: caraca, ele não tá mais aqui, o que eu faço? Ela se perdeu, tanto que até pra fazer um café da tarde, porque ela nunca se preocupou com isso. Quem fazia era... Nossa. É muito doido. Olhando você falar, eu fiquei: gente, pera. É o outro padrão. E É a muito Lisa louco. é totalmente a Amélia, né? A minha avó. É a velhona, né? A Bisa, só pra dar um detalhe, a Bisa que elas estão falando tem 103 anos. Esse ano vai fazer 104? Não, esse ano vai fazer 103. Esse ano vai fazer 103 anos. E a Amélia exatamente significa o quê, Rê? A mulher de verdade. A mulher de verdade. Lembra da música? Aquela que é a mulher de verdade. A Amélia não tinha a menor vaidade. Olha essa música, né? Não, assim, Então, E ela era bem Amélia. ela era bem Amélia, apesar de meu avô empurrar ela muito para fazer coisas diferentes. Mas ela não fazia. Era tipo de fazer um prato a cada um, sabe? Servir todas as pessoas na mesa. E talvez esse vô vendo ela sendo a Amélia de tanta gente, ele decidiu que com ele não ia precisar, né? É o que eu falo, às vezes é do exemplo, de ele olhar que aquela mulher já vem de uma raiz familiar sobrecarregada, então eu vou pegar leve. Sim. Só que olha que extremos a gente precisa chegar para um homem pensar assim, né? Nossa, exatamente. É difícil. Em relação ao meu pai com a minha mãe, meu pai já era natural dele, porque como perdeu o pai muito cedo, e só foi criado pela minha avó, aí eu acho que mais automático dele. Tanto que ele dava banho nos filhos
Minha mãe não dava banho, quem dava banho era meu pai, quem trocava era meu pai. Né? Olha que interessante, isso que ela falou vai de encontro com o que a gente falou, que o homem que dá valor para a mulher geralmente é o que teve o pai ausente. Eu lembro o meu cunhado também, que a mãe dele estava sempre ali presente cuidando de tudo e o pai sempre mais fora trabalhando e o exemplo maior era a mãe. Então hoje ele é Sim. extremamente cuidador. Nossa, com a minha sobrinha, a minha sobrinha faz... Ele sai correndo assim, pra pegar no colo. Então Que pai vai ser, né? Nossa, menina, ela vai ter que falar, pai, pode ir embora. É, menos. Tá tudo bem, pode ir. Talvez ela seja um pouquinho mais mandona, mas talvez, mas é isso. E assim, Bru, pra gente tentar dar um sossego pra nossa mente e conseguir ajudar todo mundo que tá ouvindo, qual que é o papel de quem tá em volta de uma mulher que tá sobrecarregada? Como que a gente ajuda ela a identificar isso e ajuda ela a abrir mão de coisas que ela não precisa fazer? Tá, eu vou te dar um exemplo real de uma amiga minha que tem uma filha de 1 ano e todo sábado ela tá sozinha com a filha por aí. E ela fala com a maior naturalidade assim: sábado é o dia de folga do meu marido. E eu devolvi: e quando é o seu? Ela ficou sem resposta. Então, assim, o marido tem um dia de folga e ela não. Então, o nosso papel em volta é tentar confrontar com algumas perguntas. O que você tem feito por você? Ai, se eu sou mulher, por exemplo, vamos tomar um café um dia à tarde? Ai, mas eu tenho que fazer tal coisa. Deixa pra depois. Porque se a gente for direto na ferida, essa mulher vai se afastar da gente. Porque ela tá naquele padrão. Então, assim, nosso papel de quem está ao redor é tentar trazer uma consciência e uma possibilidade de nova realidade. Mas a mudança, infelizmente, tá nas costas dela. E vem da conscientização, né? Dá um pesar, porque a vontade, eu acho que a gente tem é segurar no ombrinho e fazer... Sim! Não precisa tudo isso! Sim! Relaxa! Mas realmente, se a gente fizer uma atitude dessa, a gente vai, né? A gente vai jogar a pessoa pra longe de nós e daí a gente não vai conseguir ter a mudança que a gente precisa. Não, que a gente pode ser uma rede de apoio, uma rede que ajuda essa mulher e aos poucos ir mostrando para ela novos caminhos. Mas tem que ser tudo com muita sutileza, senão nós também vamos virar cobradores dessa mulher. Nossa, realmente, a gente se coloca daí nessa posição também. Sim, com certeza. Bru, é aquele assunto assim que a gente não termina tão feliz. Não, é uma temática problemática. Mas é um negócio que a gente precisa realmente falar. Sim. Porque a partir do momento que a gente fala, a gente traz clareza. E eu acho que é nesse ponto que é o mais importante, pra gente conseguir aos poucos ir mudando. Porque não vai ser rápido, infelizmente não vai ser de um dia pro outro. É cultural e é o que eu disse, as adolescentes me surpreendem. Então, a gente vai ver muita mudança por aí, mas a gente também quer ver as mulheres da nossa geração se libertarem disso tudo, né? Não é à toa que na clínica 90% são mulheres e 10 homens. Ele tem menos problemas? Não. Mas é que elas se sentem até na obrigação de ficar saudável. De resolver. A Sim. gente tem isso mesmo, de a gente se cuidar, de a gente resolver o problema. Porque, querendo ou não, na hora que a gente vê que tem um problema, a primeira pessoa que a gente acha que é errado somos nós. Somos nós. A mulher tá sempre com o dedo apontado pra ela. Então, gente, é isso. Bru, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, é muito bom. De vir até aqui. Você quer deixar algum recado final pras pessoas? Descansem, mulheres. Peguem, levem com você, porque o mundo já não pega. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, então, muito obrigada para você que escutou ou assistiu até aqui. Compartilha com uma amiga, compartilha com um amigo, né? Vamos levar essa informação para os homens e, por favor, homens, não fiquem ofendidos. Não é questão de querer apontar a mão para você. É pra gente dar a mãozinha junto e resolver junto, tá bom? E, bom, muito obrigada para você que ficou até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de seguir o Podnista para ajudar a gente a continuar. Tchau, tchau.